É o seguinte, tem mais um tema importantíssimo para a gente tratar aqui com o Chico. Vocês sabem que o Mauro Cid fez esse acordo para delatar, essa delação estava em sigilo, mas a revista Veja teve acesso às primeiras informações, às primeiras delações aí de Mauro Cid. O que a revista Veja diz na publicação de hoje é o seguinte, que o Cid confessou participação em 2 casos investigados pelo STF, então, a falsificação dos cartões de vacinação e a tentativa de vender as joias, em especial os relógios, canetas e outros presentes recebidos aí por Bolsonaro durante o governo. A gente tem um print com algumas das justificativas, vou pedir para colocar aqui antes de te ouvir. Chico, vamos lá. Em relação, gente, à venda dos relógios, principalmente caneta, o que o Cid teria dito, segundo essa reportagem da revista Veja? O presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas. Então, a justificativa do Cid era de que, ele ainda fala assim, pode até ter sido imoral, mas a gente não sabia, a gente fez achando que era permitido fazer essa venda. Ainda tem essa justificativa aí dele, dizendo que essa venda foi feita, que ele até acredita que de repente foi imoral, mas eles achavam que estavam fazendo a coisa certa e estavam preocupados com a saúde financeira do presidente. Chico. Ô, Vivian, para contrapor essa argumentação do Mauro Cid, eu queria lembrar uma matéria que a Juliana Dalpiva publicou no UOL no mês passado, com uma mensagem, uma conversa do Mauro Cid com um interlocutor que eu não vou lembrar qual é, em que ele mesmo, Mauro Cid, admitia que reconhecia nas joias interesse público, eram bens públicos. Ele próprio, Mauro Cid, disse isso. Como é que ele agora diz que não sabia, não tinha ciência de que era que era imoral, mas não poderia ser imoral, mas não era ilegal. Era ilegal e ele sabia. Agora, essa história de que Bolsonaro estava com dificuldade financeira, por isso tinha que vender joia, francamente, né? A penúria do presidente da República, que tem inclusive o soldo lá da reserva de capitão, né? E mais o que ele deve ganhar também Tô com os números aqui. Olha isso, Dudu, que é bom de número. Só os números oficiais e legais aqui, tá? A aposentadoria que ele recebe, tá? 11.945. Vamos arredondar aí para 12 mil reais. Como capitão reformado do Exército, ele recebe ainda uma aposentadoria de 30 mil reais, que foi concedida por Arthur Lira, como ex-deputado. Desculpa, vamos lá. 12 mil reais como capitão reformado. Aí ele tem 30 mil concedido pelo Lira como ex-deputado, mais 41.600 reais como presidente de honra do PL, além de benefícios como ex-presidente do Brasil. Lembrando que a Michelle, se a gente for somar a renda do casal, a Michelle também recebe 40 mil reais como presidente do PL Mulher. Mas precisava vender, né, os relógios. E ganhou 17 milhões de reais de Pix. Isso. É isso, tá. E tem 101... O clã tem mais de 100 imóveis. E o Cid estava preocupado com a saúde financeira. O Cid preocupado... Vem cá, quem é trouxa aí, levanta a mão. Vamos lá. Ninguém, né? Deixa eu só falar uma coisa pra você. O filho do Bolsonaro comprou uma mansão que vale quase 20 milhões de reais, valor de mercado. E o cara estava preocupado com a saúde financeira do Bolsonaro. O cara tem mais de 100 imóveis no nome do clã. Se vendesse um, tá tudo resolvido. Vocês viram a mansão? É sempre legal lembrar, às vezes a gente puxa aqui, Chico. É sempre legal lembrar a mansão que o Flávio Bolsonaro comprou. Para quando aparecer uma frase tipo essa, estava preocupado com a situação financeira dele, a gente lembrar da casa que o filho do Bolsonaro comprou. É mansão, assim, gente, daquelas hollywoodianas. Beverly Hills, lá que aparece em filme. Pelo amor de Deus. Isso ele, obviamente, deve ter sido orientado pelo advogado para dizer o seguinte, ó, isso aqui tu entra no lado aqui pessoal, subjetivo, que não tem como o cara provar. Sabia, não sabia, entendeu? Tava preocupado, não estava preocupado. Aí entra naquele lance do tentar levar para o lado o subjetivo, humano, né? O objetivo é o seguinte, fez uma coisa que não podia.
É isso. Entendeu? E vocês lembram que essa delação ela tem 3 pilares, né? Joias, cartão de vacinação, a fraude no cartão de vacinação e a tentativa de golpe. Então a gente já passou pelas joias. Vamos lá então agora o que diz sobre o cartão de vacinação, depois a gente chega nos golpes, tá, Chico? Então em relação ao cartão de vacinação, ele assumiu, mas ele disse que o objetivo da fraude era proteger a esposa e as filhas. Disse que tinha medo que a família sofresse retaliação pela falta de vacina. A gente tem até um trecho da fala dele, então ele fala assim, daqui a pouco, eu estava com medo de perseguição, medo da minha filha não poder ir para a escola, minha esposa não entrar no mercado. Foi isso que aconteceu em relação ao cartão de vacinação. Ora, né, Chico, era só se vacinar, né, para não ter esse medo. Mas o que a polícia quer saber era se realmente a tentativa, no final das contas, era de burlar a fiscalização sanitária em viagem ao exterior, depois que eles deixassem o governo, né? E ele está dando essa desculpa de que era medo de sofrer alguma retaliação. Chico, só para você saber, estamos em primeiro lugar na audiência. Acabamos de passar Jovem Pan. Responsa aí no teu comentário, hein? Pode comemorar no chat, hein, galera? Pode comemorar que é nosso, hein? Segue o líder. Então vou dar uma dica. Já que estamos em primeiro, vou dar uma dica que aí maior a chance do Mauro Cid ver esse comentário. Ouça o que a Vivian falou. Se você tivesse ouvido o que a Vivian acabou de falar, se você tivesse pensado como a Vivian falou agora, bastava vacinar a sua filha, bastava vacinar a sua mulher, você se vacinar, você não teria problema nenhum, Mauro Cid. É assim, mais uma afirmação à Polícia Federal sem nenhuma lógica, né? Aí, não, eu não quero me vacinar, então minha filha e minha mulher podem ser colocadas em situação constrangedora, então eu vou me beneficiar e vou entrar num esquema gigantesco. É bom a gente não esquecer disso. É um esquema gigantesco para entrar no sistema do SUS, no sistema do Ministério da Saúde e falsificar a vacina. Um esquema que ia de Goiás a Duque de Caxias, o ex-secretário de Saúde de Duque de Caxias, inclusive, está preso por isso. E ele vai se beneficiar, entra num esquema gigantesco de fraude no sistema de vacinação do Ministério da Saúde para proteger a mulher, a filha, de constrangimento no supermercado. Assim, é bom que o Mauro Cid, nas próximas colaborações que ele der, já que ele firmou a delação premiada, que ele faça alegações melhores, né? Porque essas duas que a gente acabou de ver aqui são risíveis. Seria para rir se não fosse realmente para chorar, né? Chorar. Vamos agora para o terceiro pilar, então. Vamos falar do roteiro do golpe agora. Ele disse o seguinte, ele falou sobre a anulação das eleições no ano passado, a intervenção do STF, a convocação das eleições. Ele deu uma desconversada aí em relação a isso, porque vocês lembram que encontraram coisas no celular dele, né? Lembram que tinha lá o roteiro do golpe, mas ele tentou dar uma desconversada e aí ele falou, eu vou pedir para chamar a outra primeiro, gente, a outra arte primeiro, em que ele fala que ele recebia um monte de besteira nesse sentido. Lembram disso? Se a gente puder colocar, Mauro Cid 2, é isso. Então, em relação a isso, que estava ligado ao celular dele, o que ele falou? Eu recebi um monte de besteira nesse sentido, de gente que defendia intervenção, mas que não repassava para o presidente. Qual o valor daquele texto encontrado no meu celular? O texto do roteiro golpista. Agora sim, vamos para outra arte que a gente mostrou agora, que é essa tentativa de passada de pano em relação aos generais. Porque vocês lembram que o Exército está muito preocupado com o que o Mauro Cid pode falar em relação aos 3 principais aí, membros do Exército que faziam parte do governo Bolsonaro. E aí ele começa já falando do Braga Neto. Nunca vi general Braga Neto levando nada ao presidente, nenhuma resposta, nada. O general Ramos também desapareceu naquele período. Já o general Heleno estava mais preocupado com a saúde do presidente do que com os manifestantes. Então, aí confirmando o terceiro pilar, a preocupação em relação ao golpe e a proteção aos militares, né, Chico? Pois é, anticlímax total, né? Quem esperava uma fala reveladora, porque assim, apontar para o Bolsonaro é o mínimo que a delação de Mauro Cid pode entregar para a Polícia Federal, né? Se ele der detalhes do esquema sem colocar Bolsonaro no meio, vai ficar difícil. A gente acreditar que essa delação tenha valido a pena, a delação premiada tenha valido a pena. Agora, se ele não fala nada sobre Braga Neto, que estava ali ao lado de Bolsonaro o tempo todo, do general Heleno, que disse que não queria deixar um ladrão subir a rampa, e aí eles não tiveram nada a ver com isso, aí realmente é complicado. A outra história é a seguinte, que ele disse que recebia muitas besteiras no celular se referindo às mensagens golpistas, à proposta de golpe.
Olha, besteira é quando você recebe um meme de dancinha, um vídeo de um cachorrinho, isso é besteira. Agora, para um tenente-coronel do Exército receber no seu aplicativo de mensagens propostas de golpe, ele teria que ter tomado providência e ter denunciado isso às autoridades competentes para que essas pessoas que fizeram essas propostas fossem punidas. Isso é prevaricação. Ele é tenente-coronel do Exército, ele tem que zelar pela segurança nacional. E quem faz uma proposta dessa, se fosse uma pessoa qualquer na rua, desconhecida, fazendo uma proposta dessa, mas se é uma coisa frequente, foi frequente, de pessoas conhecidas, e muitas delas com um grande poder financeiro, então era dever de Mauro Cid ter levado essas propostas de golpistas às autoridades competentes, e ele não o fez. Então é mais um crime que ele deve ser colocado ali, ele deve ser enquadrado. Pois é, vamos lembrar então que o Mauro Cid nessa delação precisa comprovar tudo que ele está dizendo, mas pelo menos o que a revista Veja trouxe aí, desses primeiros depoimentos, gente, tá bem café com leite, né? Água com açúcar, ele tá ali só tentando, né, amaciar a coisa por ali. Vamos ver o que vai acontecer então.